Eu queria só, antes de a gente começar a trabalhar aí com GeoSam e começar a ver aí como cadastra as redes, é bem simples, é bem rápido, bem simples. Mas eu queria mostrar o que que, por que que a gente faz o cadastro no GeoSam, quais os motivos e quais os objetivos. Para isso, eu abri o EPANET aqui, estou num mapa aqui em branco, e vou apresentar aqui como que eu faço para desenhar uma rede no EPANET. Tá? Uma coisa bem simples. Então vamos supor que eu quero fazer o desenho. No EPANET ele tem um comando, que é esse aqui. Esse comando aqui, ele desenha um nó na rede, ó, adiciona um nó, tá? Então, para eu desenhar uma rede, sempre eu tenho que selecionar um nó para desenhar ele aqui, desenho outro nó, e vamos supor que eu quero colocar um outro nó aqui, um outro trecho de redes. Então, eu desenho três nós, e em seguida, ele tem um comando aqui, ó, que é esse de adicionar trecho. Esse comando, eu posso adicionar um trecho, tem um outro comando, ó, de adicionar bomba, um outro de adicionar uma válvula, um outro de adicionar um reservatório. Eu tenho dois tipos, ó. Eu tenho um reservatório nível variável e um reservatório de nível fixo, né? Então, se eu, por exemplo, quero desenhar uma bomba, eu venho aqui, clico no nó inicial, já desenhei dois nós, e clico no nó final. E aí ele desenhou, cadastrou uma bomba. Se eu quero desenhar um trecho de rede, ou seja, a água, aí, por exemplo, saindo daqui e vindo para cá, ó, eu seleciono aqui e desenhei esse trecho de rede. Em seguida, o que que eu posso fazer com a EPANET? Eu tenho aqui um comando de seleção. Nesse comando de seleção, eu posso selecionar, por exemplo, esse trecho de rede aqui, dar dois cliques. Ele vai abrir essa caixinha de diálogo, tá? E aí, se a gente olhar aqui nessa caixa de diálogo, ele já está mostrando que esse trecho de rede, ele está vindo do nó 2 até o nó 3, tá? Ele colocou, eu não consigo, eu até consigo alterar aqui, não deveria nem conseguir, mas eu consigo alterar aqui, mas ele já colocou o número do nó. Se eu selecionar na seleção esse nó aqui, ó, ele já, ou só vier com o cursor aqui, ele já fala que esse aqui é o nó 2. Se eu vier aqui, ó, ele já fala que é o trecho 2 que está no nó 3, tá? Se eu der dois cliques aqui, o que que ele mostra? Que esse aqui é o nó 3. E ele já coloca as coordenadas. No caso, eu não desenhei com coordenada nenhuma, eu comecei o desenho aí no espaço, em qualquer lugar. E aqui eu tenho a cota também. Então, você vê que quando eu seleciono o trecho, ele já está falando que vem do nó 2 ao 3, que porque eu cliquei e desenhei um nó, ele já preencheu aqui, e ele diz que o trecho chama um trecho número 2. E ele já falou o comprimento. O comprimento, ele sempre está colocando 1000, porque está programado aí para ele sempre colocar um valor. Mas aí eu teria que saber o comprimento, vamos supor que são 105 metros. Aí eu entro esse comprimento. Eu entro aqui o diâmetro da tubulação, vamos supor que sejam 150 milímetros, e eu entro a rugosidade. Então aí aqui eu preencho a rugosidade conforme o material, PAD, ferro fundido, eu vou entrar com a rugosidade, tá bom? Aí e tem alguns outros parâmetros, mas a gente vai ficar basicamente nesses primeiro. No nó aqui, se eu selecionar duas vezes, ele quer saber a cota, então eu tenho que entrar a cota aqui. Então vamos supor que aqui seja a cota 700 metros, tá? E eu entro consumo, aqui é o consumo. Nesse nó, quanto está tendo de demanda de consumo nesses consumidores que estão nesse trecho e nesse outro aqui, que no caso aqui é só uma bomba. Aqui é uma rede principal, mas vamos supor que eu tivesse algum consumo, então eu entro aqui em litros por segundo, 0,01513, por exemplo, litros por segundo. Posso entrar um padrão de consumo, que depois no treinamento IPANET a gente pode ver isso daí, que é nada mais é do que como que é o padrão ao longo do dia ou da semana de consumo, né? E categoria, que pode ser, eu posso criar categorias, por exemplo, industrial, residencial, mas basicamente eu tenho aqui a cota e o consumo base. Eu tenho as coordenadas, que no caso aqui não está georreferenciado, então está uma coordenada aqui qualquer e o número do nó. E a mesma coisa eu preciso fazer para esse nó aqui. Então eu preciso aqui entrar a cota, vamos supor que se fosse 701 metros, tá? E o consumo base, também que está tendo demanda de consumo em litros por segundo. Então, você imagina, num, num trabalho aqui de desenho de redes, como que é difícil você cadastrar essas redes, porque eu tenho que ter as demandas. Como que eu vou saber as demandas? Geralmente eu tenho por região, então eu divido, eu conto o número de nós que tem no trecho naquela região, vejo quanto tem de consumo na região, divido pelo número de nós e associo aqui
os consumos. A mesma coisa a cota. A cota eu teria que ver as curvas de nível e vejo a curva aqui tá em 700 metros, aqui está perto de 701. Então eu colocaria na mão, tudo isso daí, essa cota na mão. Tá? E aqui o diâmetro da tubulação e a rugosidade. Então, ao invés de eu entrar, que é PAD, eu tenho que entrar aqui o valor da rugosidade da tubulação, olhar na tabela e ver quanto que é. E o diâmetro, que é uma coisa que eu tenho que conhecer também. Então, você vê, se eu quiser desenhar mais um trecho de rede, eu coloco aqui mais um nó, e aí eu venho com um trecho de rede, seleciono o nó inicial, ó, seleciono o nó final, e aí quando eu seleciono esse trecho, a mesma coisa, eu tenho que entrar aqui o comprimento, vamos supor que seja 120 metros, eu tenho que entrar o diâmetro da tubulação, supondo 150, e a rugosidade. Ele já colocou do nó 3 ao nó 4, esse é o número automático, e ele disse que esse trecho é o número 3, tá? A mesma coisa, nesse nó, eu vou precisar entrar a cota, vamos supor que está subindo, então é 703 metros, vamos supor, e o consumo base, eu tenho que também a mesma coisa, 0,0 14, eu não sei qual que é o ponto, mas vamos supor que eu fiz um cálculo estimado e falo, não, deve ter mais ou menos tanto de consumo. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque com o GeoSam, isso tudo muda de figura, porque ele tem uma inteligência por trás e ele já vai preencher isso tudo de forma automática. E depois ele vai disponibilizar com todos esses dados para modelagem hidráulica, que pode ser com o EPANET ou com qualquer outro software de modelagem hidráulica. Vamos supor que eu fosse desenhar no QGIS ou num outro software de GIS as redes. A mesma coisa, eu teria que criar os nós, que um software de GIS que não seja de saneamento, um software de GIS genérico. Eu teria que criar os nós e associar todos esses parâmetros manualmente nos trechos. Tem muita gente que faz isso, tá? Dessa forma. Dá um pouco mais de trabalho, bem mais trabalho. Então, como que vai funcionar e funciona isso com o GeoSam? Com o GeoSam, eu vou entrar aqui, eu entro no software, eu vou entrar com um usuário aqui, Nexus, a senha é Nexus243, tá? Tem os usuários, eu já vou falar daqui a pouco sobre os usuários com vocês. E aí vocês vão entrar sempre com o usuário de vocês. Por que é importante entrar com o usuário? Porque tudo que é feito, por exemplo, cada vez que eu desenho um trecho de rede ou cadastro um ramal, uma ligação de água, isso é registrado, ele registra quem que foi que cadastrou, em que dia e em que hora. E ele gera relatórios de produtividade. Se eu chegar aqui, ó, em relatórios, ó, eu consigo tirar relatórios de quantos trechos de rede de água eu tenho cadastrados. Aqui ele está mostrando na web. E eu consigo também exportar esses relatórios, né? Ó, indicadores de produto. Eu tenho aqui relatórios que ele dá um total, né? Aqui é simplesmente ele está dizendo, ó, tem 3 tubos que não foram entrado diâmetro e não foi entrado no quanto tem de consumo e o comprimento é esse daqui, tá? 245 metros. Então esse é um relatório da situação de hoje. Mas eu tenho um relatório aqui que chama na administração, ó, indicador de produtividade, relatórios de água, em que ele exporta aqui para um diretório que eu escolher. Vamos colocar aqui no raiz mesmo, só para a gente acessar fácil. Ó, indicador de redes de água. Eu posso gerar esse relatório e aí eu venho aqui, ó. Não salvou aqui. Eu vou colocar aqui no DGeoSam. Vamos de novo. Talvez não tenha permissão para salvar nessa pasta. Relatórios. Vou colocar aqui D /GeoSam. Vamos ver se agora aparece. Gerou com sucesso. E aí eu venho aqui. Tá vendo? Ó, ele gerou um relatório aqui, indicador de produtividade. Se eu abrir esse relatório, olha o que ele mostra aqui. Ó. Ele dá o resumo do dia. Então ele está falando que no dia de hoje, ó, na verdade, hoje eu não desenhei nenhuma rede. Então eu não tenho nenhuma rede desenhada. Mas aqui no dia 13, ó, do 3, a Luciane, foi quando eu instalei lá no computador dela, desenhou um trecho de rede com 130 metros de comprimento. Tá? Então eu consigo saber, ele gera um relatório assim visual e aqui embaixo ele gera um relatório em texto que eu posso copiar e enviar para o Excel. Então eu sei, e aqui eu posso gerar um gráfico, eu sei quanto que cada pessoa desenhou de rede ou de cadastrou de consumidor por dia. Então isso é muito importante a gente acompanhar como está o indicador de produtividade de desenho. Por isso que eu entro login e senha, porque tudo que for feito ele passa a ser registrado aqui, tá bom? Então eu tenho aqui, eu entrei com o login e senha, aparece essa tela
aqui vazia. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente vir aqui nessa ícone aqui, ó, e abrir uma janela. Eu posso ter até mais de uma. Geralmente eu uso uma só, mas é só selecionar aqui, eu abro uma janela. Nessa janela tem as vistas, no caso aqui, que eu já criei, tá? Então ele está acessando lá o banco de dados e já está acessando aqui o mapeamento, tá? O importante, se o computador, eu não sei se a Luciene, é Luciana, né? Ou Luciene? Luciane, Luciane. Eu não sei se a Luciane tem dois, ela que vai cadastrar, né, as redes, né? isso. Eu não sei se ela tem dois monitores no computador. Tem, não? Por enquanto tem só um, mas a gente consegue colocar É, mais uma para ela. se for possível, é muito bom, porque seria interessante ela ter, como esses arquivos vieram do CAD ou na própria web podem ser acessados, seria interessante ela ter o arquivo do CAD do lado dela, entendeu? Para ela poder ver no outro monitor. Então, como funciona? É, aqui a gente tem só dois layers. Um layer é esse layer de redes de água e o outro layer é o layer de nós de água. Esses outros layers, eles estão aqui só como referência e eles vão em breve sumir todos. Não, a gente não vai mais precisar deles, tá? Eles estão só como referência para a gente fazer o cadastro das nossas redes, né? Então eu vou aqui, eu vou começar, eu vou descomeçar desligando alguns deles. Como que eu faço? Eu seleciono aqui no layer, eu posso simplesmente pedir para ligar ou desligar aqui, tá? Ou eu posso dar dois cliques. Então, ó, dando dois cliques, ó, eu vou desligando, que eu às vezes até prefiro trabalhar com eles desligados. Já vamos lá. E eu vou deixar ligado somente esse contorno da imagem, vou desligar também. Então eu vou deixar ligado somente essa imagem, porque se essa imagem, ó, ela faz uma referência em todo o mapeamento, isso é importante. E essa imagem são aqueles DVDs, aqueles arquivos, né, que deviam estar aí armazenados, não sei se geralmente o pessoal faz um backup em DVD, que tem as imagens, são muito pesadas essas imagens. Então eu, por exemplo, aqui no nosso computador, para a gente abrir essa imagem, eu acho que são 12 imagens no total, né? Cada imagem deve ter 1,8 GB, alguma coisa assim. Eu sei que para abrir uma imagem, ela demora para aparecer uma imagem em torno de uns 20 segundos, tá? Uma imagem. E se eu for abrir as 12 imagens ao mesmo tempo, eu vou esperar aí uns. Vocês podem, se quiser, testar aí com qualquer software, tentar abrir as 12 imagens ao mesmo tempo e vai demorar alguns minutos para abrir. Então, o que que a gente fez? A gente pegou essa imagem e a gente dividiu ela em milhares de pedacinhos pequenininhos. E aí, quando eu estou fazendo zoom aqui no software, ele chama só os pedacinhos que precisam aparecer na tela. E quando eu afasto o zoom, ele vai chamar outros tipos de pedacinhos. Olha aqui. Então, o que, que acontece? Tudo é muito rápido. Se eu pedir para ver o mapa todo, olha aqui que rápido que é. Então, uma coisa que demorava, às vezes, uns 4 minutos para aparecer, porque aqui ele tem que chamar, se eu fizer uma conta aqui, 1, vou fazer aqui no meu celular a conta, 1,8 GB, 1800 megabytes vezes 11, ó, dão 19,20 gigabytes de imagem, que num computador rápido vai chamar em uns 3, 4 minutos. Pode demorar mais. Mas aqui, ó, se eu pedir para atualizar a tela, olha como é rápido. E o computador da Luciane, eu não sei porque está mais rápido ainda. Acho que não sei se é o prédio que ela está mais perto do servidor, o que que é. Mas fica muito rápido. Então, esse botão aqui, que eu estou selecionando, é o botão de recompor. E o que que ele faz, esse botão? Ele mostra o mapa todo. Então, se eu seleciono aqui, eu vejo o mapa todo. Esse outro botão, ó, é o botão de zoom de área. Tá? Não confundir com esse outro que é parecido, que é um botão de seleção. Tá? Então, esse botão aqui é de zoom de área. Então, se eu selecionar zoom área e selecionar uma areazinha aqui que eu quero ver, olha a rapidez que ele chama a imagem. Tá? Se eu chamar mais um zoom área aqui, ó, ele chama. E eu vou. Quanto mais eu vou fazendo zoom, mais resolução vai aparecendo a imagem. Então, olha como que tá bonita a imagem. Ela está na resolução dela, que aqui deve ter sido um voo, porque tá melhor do que uma imagem, acho que de satélite. E se eu selecionar aqui o botão de recompor, aqui em cima, né? Se eu seleciono esse botão de recompor, ele mostra o mapa todo, ó. Então é muito rápido. Se eu quiser navegar no mapa, isso facilita muito, porque eu consigo ver essa imagem de forma muito rápida.
Geralmente é até mais rápido do que isso. Depois a gente podia até ver por que o computador da Luciane ficou tão mais rápido que isso aqui. Mas, Eu ó, acho que o dela é porque a internet é cabeada. O meu, como é notebook, tá no Wi-Fi. Também, o tá. dela tá no mesmo prédio do servidor, né? Agora eu tô no Wi-Fi no mesmo prédio do servidor, mas quando você instalou, eu tava no prédio Ah, da ele. Então, no outro prédio. entendi. Então pode ser isso daí. Mas olha aqui, ó. E o Wi-Fi, o que que acontece? O Wi-Fi, a velocidade do Wi-Fi, ela vai dividindo pelo número de pessoas conectadas. Então, por exemplo, se você tem duas pessoas conectadas no Wi-Fi, ela divide pela metade. Se você tem quatro pessoas, vai dividir por quatro vezes. E se você tem vários, no caso, por exemplo, aqui onde eu estou, são várias, aqui no Parque Tecnológico, são várias empresas, uma do lado da outra. Então, às vezes, o Wi-Fi, quando ele está na mesma banda, né, faixa de banda, ele interfere um Wi-Fi com o outro aqui da empresa do lado. Então aí cai mais ainda, tá? Embora a gente não está na mesma rede, ele cai porque tem várias empresas que têm outros Wi-Fis aqui que podem estar na mesma faixa de frequência. Então, mas está bastante satisfatório. Ó, o zoom aqui, eu estou achando que tá bem satisfatório. Dá para trabalhar bem. Então, quando eu estou mostrando tudo, ó, ele está aparecendo esse azulzinho aqui, ele está mostrando aqui uma rede que eu desenhei qualquer aqui só para fazer um teste, tá? Ó, são esses dois aqui. Desculpa, às vezes eu mexo o mouse muito aqui, o meu é mais sensível, ele fica fazendo um zoom atrás do outro. Aí, ó, ele está chamando, ó, eu desenhei uma rede qualquer. Se eu quiser apagar essa rede, que eu vou apagar, porque eu desenhei de qualquer jeito aqui, eu seleciono esse botão de excluir, tá? O GeoSam, apesar de todos esses botões, na verdade, ele tem quatro botões só. Ele tem um botão de desenhar rede, ele tem um botão de mover um nó, ele tem um botão de adicionar um nó na rede, e tem esse botão que é de apagar uma rede. Os outros depois aqui é para criar um ramal, são outras coisas, mas para desenhar rede, ele só tem esses três botões, o de desenhar um trecho de rede, de mover um componente e de inserir um nó numa rede existente, e tem esse botão de apagar, tá? Que ele apaga uma rede. Só que se eu olhar essa rede aqui, o que que acontece com ela? Desculpa, eu que novamente toquei aqui no mouse que está muito sensível. Peraí, deixa eu fazer o zoom de novo. O que que acontece? Uh, Esse trecho de rede, por exemplo, vou pegar esse trecho aqui. Se a gente olhar, ó, eu tenho uma linha azul aqui, que é o trecho de rede, e o nó. Se eu selecionar aqui no menu da direita, ó, lembra que eu falei que eu tenho o layer de rede de água e o layer de nó, e a imagem aqui. Então, se eu seleciono aqui o layer de rede de água, o que que acontece? Muda, a ícone muda, você vê que ficou um verdinho aqui dizendo ele está selecionado. Se eu selecionar o nós, mudou aqui dizendo que ele está selecionado. Então eu selecionei aqui o redes de água, isso quer dizer, e automaticamente aqui ele selecionou esse botão selecionar aqui. Ele está selecionado. Eu posso também vir manualmente e clicar nele. Então isso quer dizer que se eu selecionar, apertar e segurar aqui o mouse e selecionar, ó, ele seleciona esse trecho de rede. E ele informa que este trecho de rede é o trecho número 6 e que ele vai do nó 10 ao nó 11. Diferente do EPANET, no EPANET ele permite eu alterar esses números aqui. Aqui no GeoSam não é possível, você não consegue mexer. Se eu der dois cliques aqui, ó, eu não consigo alterar. Esses números aqui, quem faz o controle é ele. Ele que vai dizer qual nó inicial, qual nó final, no nó 10 e nó 11. Eu posso selecionar o material, que é o que eu já vou falar daqui a pouco, outros parâmetros. Mas aqui eu não mexo. Também não mexo aqui na data. Eu não consigo alterar a data de cadastro, ó, 15 do 3, 10 horas e 3 minutos, tá? E quem cadastrou foi o usuário Nexus. Então, eu não consigo mexer aqui. Então, ele automaticamente criou. Eu tenho uma linha que começa no nó 10 ao nó 11, e se eu selecionar em tema e selecionar no nó da rede de água, e aqui vier selecionar esse nó é o nó 10. E eu posso selecionar o que, que ele é, uma bomba, o que, que é. Em breve a gente já vai falar sobre isso, mas ele vai falar que esse nó é o nó 10 e já vai aparecer aqui uma cota e uma demanda de consumo. No GeoSam não existe, no EPANET, se eu quiser, eu posso apagar o nó. No GeoSam eu não posso apagar o nó. Não existe um comando de eu selecionar o nó e falo, quero apagar esse nó. Não existe. Isso é a inteligência, é como se fosse uma inteligência artificial. Ele não deixa você apagar, porque quem decide se vai apagar o nó ou não é ele, quando ele achar que deve apagar. Tá? Então, por exemplo, mas eu tenho um comando de apagar rede. Então, se eu seleciono rede de água e selecionar
aqui uma determinada rede e selecionar em seguida aqui excluir, ó, ele vai apagar a rede. Só que quando ele for apagar a rede, ele tem uma inteligência que ele vai ver que tem dois nós ligados nessa rede. E além disso, ele vai ver que esses nós não estão conectados a nenhuma outra rede. Então ele vai concluir que pode apagar, os dois nós podem ser apagados. Quer ver? Ó, eu vou apagar a rede. Ó. Ele fala, tem certeza? Eu vou falar que sim. Né? E o que acontece? Ele não só apagou a rede, como ele apagou os dois nós. Então eu vou afastar aqui mais uma vez, ó, que eu acho que tem mais dois trechos de redes aqui desenhados. Eu vou apagar também. Então eu vou aqui selecionar o tema de redes de água. Se eu quiser apagar esses dois trechos, ó, eles não estão conectados. Eu posso selecionar aqui, ó, seleciono já os dois e eu posso apagar. Se eles tiverem diâmetros diferentes, ele não apaga, ele só apaga se eu for um usuário administrador. No caso aí, ele apagou e eu não tenho mais nenhuma rede aqui desenhada. Então, vamos desenhar uma rede só para ver como funciona. A primeira coisa é o seguinte. Na parte de inteligência artificial aí que existe no GeoSam, lembra no EPANET? Quando eu fui aqui no EPANET, eu tinha o nó, né? Eu selecionei o nó aqui e eu cadastrei aqui a cota 701 no nó. Porque eu olhei a curva de nível que tinha por perto, que eu poderia ter como referência, e eu digitei, eu tinha que digitar isso na mão, essa curva de nível. No GeoSam, ele tem uma opção que quando você entra, ela vem desligada, que chama aqui, ó, janela, calcular o Z do nó enquanto desenha. Tá vendo, ó? Não tem problema nenhum se eu esquecer de ligar isso aí. Se eu esquecer de ligar isso daqui, ele não vai calcular a cota Z automaticamente. Mas, se eu deixar ligado, ele calcula. Ah, mas como que eu faço, né, se eu esquecer e ele cadastrar várias redes sem a cota Z no nó? O que eu posso fazer? Mais tarde eu venho e venho aqui, ó, e tem uma função aqui, ó, atualizar todas as cotas dos nós das redes de água e também na esgoto ele funciona. Então, eu só teria que pegar um final do dia, que já não tem mais ninguém utilizando, e eu já vou embora, por exemplo, e eu peço para atualizar, porque pode demorar 1, 2 horas, se eu tiver todas as redes desenhadas, ele vai calcular o Z de todas as cotas. Mas aí eu faço isso geralmente no final do expediente, eu peço para atualizar isso aqui, aí quando eu volto no dia seguinte está tudo atualizado já. Então eu vou aqui ligar que eu quero calcular o Z enquanto eu desenho. Então, ó, tá ligado aqui, ó. Calcular o Z no nó enquanto eu desenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a rede de água, vou selecionar aqui, ó, o comando. Lembra que eu falei que são 3 comandos: desenhar, mover um nó ou desenhar um nó, inserir um nó numa rede que já existe. Então eu vou falar que eu quero desenhar uma rede. Então eu vou selecionar aqui desenhar e vou desenhar. Eu já vou depois fazer a referência com o CAD, mas por enquanto eu vou simplesmente desenhar aqui um trecho de rede. Eu venho aqui, ó, quando eu seleciono desenhar, ele já colocou esse pontinho vermelho aqui, eu estou mexendo com o cursor, e ele mostra aqui à minha direita os parâmetros que eu posso entrar. Então vamos supor, eu vou entrar, eu vou dizer que essa aqui é uma rede de distribuição, tá? E vou falar aqui que o material é o PAD. E vou falar também que o diâmetro interno da rede é 50 milímetros. Sempre quando eu digito um valor, eu tenho que apertar o Enter, não o Tab, tá? Senão ele não vai entrar. Então, eu aperto o Enter, ele digitou aqui 50, o diâmetro interno. E aqui, no comprimento, eu tenho 2 comprimentos. O comprimento calculado e o comprimento medido. Geralmente, a gente usa sempre o comprimento calculado. Mas tem, já aconteceu, por que a gente colocou os 2 comprimentos? Porque tem empresa de saneamento que tem uma equipe de agrimensura muito presente em campo e eles estão sempre medindo o comprimento com a trena lá. Então, às vezes eles querem colocar o comprimento que eles mediram, não querem colocar o comprimento que eu calculei aqui em cima do mapa. Em geral, a gente usa sempre o comprimento calculado, porque ele faz automaticamente e não vai dar tanta diferença depois numa modelagem hidráulica, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho alguns outros parâmetros, isso aqui dá para personalizar também. Eu posso, por exemplo, falar se está no lado par, lado ímpar, né? Posso falar o estado, se é existente, se é fora de operação, né? Tem os diversos estados, a localização, se eu quiser. Aí isso posso personalizar também, tá? Se a gente depois falar, não queria esse texto, tira esse e coloca esse outro, a gente pode tudo isso personalizar. Mas em geral, aqui eu uso, o que importa é eu entrar o material, o diâmetro interno e o tipo de rede de distribuição. Só isso, tá? Então eu estou aqui desenhando, já entrei o meu primeiro ponto, eu venho aqui e entro o segundo ponto. Se eu quiser, eu posso mudar agora. Eu não terminei de desenhar a rede, eu estou desenhando, eu posso continuar esse desenho.
A qualquer momento que eu alterar aqui, ele vai alterar o diâmetro e o material desses dois trechos aqui, de tudo que eu estou desenhando. Enquanto eu não salvar, existe uma ícone aqui, ó, de salvar. Enquanto eu não salvar, tudo que eu digitar aqui vai ser referente aos trechos que eu estou desenhando. Então eu desenhei dois trechos de rede aqui e eu vou selecionar salvar. Quando eu selecionar salvar, o que ele vai fazer? Aí a grande coisa que ele faz, ele vai criar, ó, ele criou o nó aqui já, tá? Então ele criou o nó, criou outro nó, criou outro nó. Como ele viu que aqui tem dois trechos, ele tem um nó só aqui no meio, não tem um nó em cima do outro, tá? Ele criou um nó só. E se eu chegar aqui e selecionar aqui em redes de água e selecionar esse trecho, ó, ele vai falar que esse trecho, ele já falou, ó, é o número 8, tá? E ele vai do nó 14 até o nó 15, porque quando ele criou o nó sozinho, ele já falou o nó qual que é. E ele já aqui colocou o comprimento calculado, que é 48 metros dessa rede. Então eu estou do nó 14 ao 15. Se eu selecionar esse outro trecho ó, é do nó 15 ao nó 16, a linha é a linha número 9, e o comprimento, 50,1 metros. Tá, e se eu quiser ver o nó, se eu clicar aqui em nó, agora, né? Então eu seleciono aqui nó, e selecionar esse nó, ele vai mostrar que esse nó é o nó 14, ó. Tá? E ele já vai mostrar a cota do terreno. Ele já fez sozinha a cota do terreno. Esse nó, obviamente, é o nó 15, né? Que bate lá no trecho. Então, o número que tem aqui dos nós está batendo. Se eu selecionar, aqui é o nó 15. Só para lembrar, ó, se eu selecionar o trecho, ó, é do nó 14 até o nó 15, certo? Tá certinho. E se eu selecionar aqui em nó de novo e selecionar esse nó, ó, ele está falando que é o nó 16. Olha aqui, aqui não está com a cota do terreno, tá? A gente já vai ver o que pode ter acontecido. O que eu vi é o seguinte: aqui em alguns lugares não tinham curvas de nível. Depois eu vou até carregar uns polígonos para vocês saberem onde estão as curvas de nível. Mas se eu. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu ligar, eu coloquei só como referência, tá? Isso geralmente a gente nunca mostra. Se eu ligar esse MDT, é um layer que mostra onde estão, ou é o modelo digital do terreno. Deixa eu ligar aqui. Geralmente nunca ligo e o usuário não precisa nem saber que existe esse layer, tá? Ó, o que são esses pontos? Esses pontos são todos os. Não é nem necessário de pedir para ligar isso daí. Esses pontos são todos os pontos onde tem cota. Acontece, ó. Olha o que aconteceu aqui. Aqui dá para ver bem. Lembra que a cota aqui não apareceu? Sim. Nesse ponto? Olha o que está acontecendo. Esses pontinhos, justo onde eu fui desenhar, aconteceu isso aí. Esses pontinhos amarelos é um layer que é invisível, não precisa nem chamar, nem ligar nunca. Estou mostrando só para o entendimento aí nosso. O que acontece? Vocês forneceram umas curvas de nível, tá? Só que vocês não tinham as curvas de nível da cidade toda. Então, o que aconteceu? Aonde tinha a curva de nível, que é onde tem todos esses pontos amarelos, o que a gente fez aqui na Nexus? A gente pegou, eu gerei aqui uns pontinhos, e esses pontos são de 10 em 10 metros, e em cada ponto tem a coordenada da altitude do terreno, tá? Então, quando eu desenho aqui um trecho de rede, no caso aqui, por exemplo, esse trecho aqui, ele sempre cai dentro de 4 pontos. Então, o que o GeoSam faz? Ele calcula, ele vê qual a cota desses 4 pontos e ele vê aonde, e ele faz uma interpolação, tanto na horizontal quanto na vertical, ele faz uma interpolação e calcula a cota desse nó. A mesma coisa ele fez com esse nó, ele olhou esses 4 pontos e ele calculou a cota desse nó. Só que quando chegou nesse nó aqui, ó, onde ele caiu, tem 2 pontos e não tem os pontos aqui porque não tinha curva de nível aqui para cima. Então aqui ele não calculou, tá? Mas isso não impede, mais tarde, vocês tendo as curvas de nível, a gente gera essa malha novamente e aí não tem a necessidade de eu entrar manualmente. Então eu vou desligar, se eu chegar aqui no nó, eu pegar esse nó aqui, ele está por aqui, né? Ó, é aqui, ó, ele tem a cota, ó, 348,44. Se eu chegar nesse nó aqui, ó, ele tem a cota, ó, 374,04. Só que se eu chegar nesse nó aqui, ó, ele não tem. Então, quando vocês olharem e falarem, a cota está zero, é porque, muito provavelmente, ele está
caindo num lugar que não tinha curva de nível. Aí ele não consegue calcular. Esse layer MDT, depois eu vou mostrar como chamar layers, tudo, mas eu não preciso abrir nunca, tá? Ele não tem necessidade nenhuma. Ele é uma coisa que está escondida por trás, né? Eu mostrei só para efeito didático, que ele mostra como calcula a cota. Se eu for agora desenhar um trecho de rede, vamos fazer mais um zoom aqui, ó. Vamos supor que eu vou continuar desenhando um trecho de rede de água, é, e eu vou continuar nesse nó aqui. Quando eu seleciono, então veja bem, eu selecionei aqui a rede de água, tá? E aí vem aqui e selecionei que eu quero desenhar rede, nessa íconezinha aqui. Só tem 3 ícones: desenhar, mover um nó e inserir um nó. E depois apagar, né? Então, selecionei que eu quero desenhar. Quando eu venho aqui, ó, automaticamente, ó, o cursor ele prende no nó, tá? Isso é uma outra coisa muito legal. Por quê? Porque uma rede não vai ficar desconectada da outra. Isso, quando eu faço o desenho em CAD ou no GIS, isso pode acontecer com facilidade. Eu vou desenhar um trecho e eu desenho pertinho e não ligo ele. Então é muito importante, quando eu vou desenhar, ver se o cursor ele ficou assim destacado, né? E aí eu clico aqui, ó, e já posso começar. E aí eu seleciono aqui, ó, quero desenhar a distribuição, vou continuar com o diâmetro de 50, Enter, e vou falar que o material continua sendo PAD, tá? E aí eu desenho, ó, a rede vem, vamos supor, até aqui. E eu quero finalizar, eu salvo. A mesma coisa, como eu estou aqui em calcular o ZL enquanto desenha, ele está desenhando. A mesma coisa, vamos supor, eu venho aqui, ó, veja que eu não preciso mais entrar aqui, ó, o, os dados. Já está, ele continua o que eu cadastrei. Então eu venho aqui e desenho mais esse trecho de rede e salvo. Então, se vocês olharem, é muito rápido, né, a forma de desenhar. Porque eu venho aqui, ó, vocês vão ver que vocês vão cadastrar muito rapidamente aqui a cidade. E salvo, ó. O que que acontece? Ele automaticamente, como eu já mostrei, ó, aqui nos trechos de rede, ele criou o número 10, ó, esse é o trecho aqui, esse aqui é o número 11, ó, do trecho, ó, do nó 15 ao nó 18, e esse aqui é o trecho do número 12, ó, que vem do nó 16 ao 19. No dia a dia a gente nem vai prestar atenção nisso, mas ele está fazendo isso automaticamente, tá? Agora vamos ver como que é a utilidade disso, ó. Vamos supor que agora eu quero fazer uma modelagem. Desculpa, eu mexi o mouse rápido aqui. Se eu quiser voltar ao zoom que estava antes, ó, eu tenho aqui, ó, 2 comandos, ó, de voltar a visualização. Tem o avançar, voltar, tem o zoom menos, zoom mais, tá? E esse aqui é para mover. Se eu quiser voltar o zoom, o último zoom, ó, eu só vou selecionando aqui e vai. Não, aqui é voltar, não está voltando. Agora tá. Ou eu afasto aqui, ó. Então vamos supor que agora eu queira fazer uma simulação hidráulica, eu quero fazer uma análise desse trecho. Claro que é um pedaço muito pequeno. Então eu tenho um comando aqui, ó, que chama polígono de seleção. Ó. Nesse polígono de seleção, eu venho aqui e desenho um polígono em volta das redes que eu quero fazer a modelagem hidráulica. E quando eu quero terminar, eu dou 2 cliques rápido. Tá? Aí ele vai me dizer aqui que eu tenho 5 trechos de rede de água, né, dentro do polígono. Geralmente, não tenho, eu desligo sempre esses aqui, ó. No caso aqui, ele está tudo zero, né? Para pegar somente o que está totalmente dentro desse polígono, tá? E ele encontrou 6 nós. E eu seleciono carregar. Ele já deu que está o polígono carregado. E nas operações, aqui eu posso fazer algumas operações. Eu posso, por exemplo, exportar para a modelagem hidráulica, que é o que a gente vai fazer, mas eu posso alterar consumos nas ligações, se eu quiser. E eu posso fazer relatórios textos. Eu quero saber quantos quilômetros de rede e quais os diâmetros eu tenho aqui. A gente vai ver isso em breve. Mas eu quero agora exportar para o EPANET. Então eu seleciono exportar. Ele vai salvar aqui nesse DDoc documentos. Tá? Ou eu posso selecionar uma pasta. Vamos supor aqui quero exportar no D, GeoSam, por exemplo. Aí vou dar um salvar. E vou dar aqui exportar. Ele já exportou. O que que ele fez? Ó, se eu vou fechar aqui, se eu entrar aqui na pasta D, ó, já tem um arquivo aqui, ó. Aqui foi aquele de indicadores que a gente viu, ó, .inp, que é o arquivo do EPANET. Se eu apertar com o botão da direita aqui, abrir com o Notepad, por exemplo, o bloco de notas,
o que vai acontecer? Ele já vai vir mostrar no formato que o EPANET exige. Ou qualquer outro software de modelagem hidráulica, ele lê esse arquivo. Então aqui tem os nós, ó, nó 14 até o 19, ele tem a cota, olha aquele nó que ele não conseguiu calcular a cota. Está zero aqui, aqui tem as cotas, e ele tem a demanda de consumo, que a gente não viu ainda, que é quando a gente cadastra os consumidores, ele também automaticamente, que é essa parte de inteligência do software, ele vai colocar as demandas de consumo nos nós, que eu vou falar também sobre isso. E aqui eu tenho as tubulações, ó. Eu tenho a tubulação 8, 9, 10, 11 e 12, foram as tubulações que a gente criou, e ele fala, ó, a tubulação 8 vai do nó 14 ao nó 15, ó, vem, que são esse nó 14 e 15, e ele tem um comprimento 48, o diâmetro 50, foi em todos eu entrei 50, e a rugosidade ele já calculou que para uma tubulação de PAD, a rugosidade é 90. Porque o EPANET não interessa para ele saber o material, ele interessa é a rugosidade para ele fazer o cálculo hidráulico, da modelagem hidráulica. Então, ele coloca como observação aqui na descrição que é um tubo de PAD, mas ele mostra a rugosidade, que é o que interessa. E nas coordenadas, olha o que acontece aqui. Ele já coloca as coordenadas em UTM, lá em Sirgas, no caso 22S de vocês, né? E ele já coloca o X e o Y, e já tem as coordenadas geográficas aqui, tudo direitinho. Se eu chegar aqui no EPANET, ó, e selecionar arquivo, importar rede, ele pergunta se eu quero salvar esse projeto que eu fiz aqui, eu vou falar que não. E se eu for aqui no disco D, que foi onde ele salvou, ó, eu tenho um arquivo, ó, já até mostra aqui que eu abri no Notepad, no bloco de notas. Aí, o que acontece? Aqui, ó, eu desenhei essas redes aqui. Então, vamos supor que agora eu queira apagar um trecho de rede. Como que eu faço? Eu venho aqui em tema, redes de água, e vou selecionar. Eu quero apagar esse trecho. Então, o que ele vai ter a inteligência aqui? Se eu for apagar esse trecho, eu tenho que apagar essa linha e apagar os nós do trecho. Só que esse nó, esse nó que está aqui embaixo, ele tá sozinho, não tem nenhum trecho de rede aqui conectado nele. Então, pode apagar. Só que esse nó aqui de cima não pode apagar, porque se eu apagar, ele está ligando essas outras duas linhas que eu não estou apagando elas. Então, o que acontece? Quando eu seleciono essa linha, se eu selecionar para apagar, ele vai apagar só o nó de baixo e a linha. E o nó de cima ele vai manter. Quer ver? Ó? Excluir, sim. Ó. Pronto. Então, ele apagou somente o nó de baixo. Tá? Se eu chegar aqui, por exemplo, e falar assim, não, eu quero pegar e mover um nó de distância. Vamos supor que eu estou aqui nesse trecho e falo assim, não, eu quero mover. Então tem esse comando, ó, mover componente. Então como ele funciona? Eu seleciono aqui o nó e seleciono aqui o nó que eu quero mover. E aí selecionando esse comando, ó, tá vendo aqui, ó, ele vai mover. Vamos supor que eu quero colocar aqui nessa calçada a rede aqui. Quero colocar assim, por enquanto. Ele vai mover essa rede, se eu salvar, ó, o que ele vai fazer? Ó, a cota, ele vai atualizar também. Ele vai atualizar a cota e ele vai mover esse trecho de rede para cá, para a calçada. Se eu quiser, por exemplo, eu movendo o nó, ele move já a rede junto. Eu não tenho um comando que move a linha. Eu só tenho um comando que move o nó. A linha, ela vai junto. Se tivessem consumidores aqui ligados, que a gente vai ver depois na próxima aula, os consumidores vão mover juntos, tá? Uma outra coisa que eu posso querer eu posso querer inserir nessa rede, eu posso querer inserir o nó. Então tem esse comando aqui, ó, de desenhar componente. Vamos supor que eu quero, vou selecionar uma rede, vamos supor, eu seleciono essa rede aqui, eu selecionei primeiro o tema e selecionei a rede. Aí eu seleciono essa rede primeiro e falo, quero inserir um nó aqui. Então eu vou inserir, desenhar um componente, olha o que acontece. Tá vendo que o cursor ele vem e prende na rede aqui, ó? Então quando eu clicar aqui, ó, vou clicar aqui. O que vai acontecer? Ele inseriu um nó aqui no meio, tá? Então, o que aconteceu? Se eu selecionar aqui esse trecho de rede de água, ele mudou, ó, em vez do nó 14 até o nó 15, agora ele mudou do nó 14 ao 20. E esse trecho de rede, em vez do 14 ao 15, ele falou, não, é do 20 ao 15. Então, ele automaticamente, ele alterou aqui o nó. E aí eu posso selecionar o nó, né, e mover o nó de posição, ó, e salvar. Da mesma forma, eu posso selecionar esse nó, ó, e mover ele de posição. E salvo.
e vou selecionar esse nó. Lembrando que sempre quando eu estou fazendo isso, ele está atualizando as cotas, tá? Automaticamente, e salvo. Então eu posso alterar essa rede. Agora vamos supor que eu quero fazer uma rede e, desculpa, eu mexi novamente rápido aqui o mouse. Eu quero fazer essa rede, só que essa rede, estou voltando os zooms aqui. Eu não quero entrar um nó. A rede faz uma curva aqui. Então, se eu seleciono aqui em tema, em desenhar redes de água, olha aqui como que funciona. Eu venho aqui, ó, seleciono um ponto onde eu quero começar a rede. Só que aqui eu não quero desenhar um nó, eu quero desenhar uma curva. Então, eu aperto a tecla Ctrl e seguro. Eu estou apertando aqui no meu computador a tecla Ctrl. Então ele vai entrando o que chama-se de vértices. E aqui vamos supor que eu queira desenhar um nó. Aqui eu vou desenhar um outro nó aqui, ó. E vou falar aqui também, ó, eu estava já esquecendo, vou colocar, diz que é uma rede de distribuição, vou falar que é o PAD e vou falar que o diâmetro interno é 50. Quando eu salvar, o que ele vai fazer, ó? Ele vai desenhar um nó aqui, um outro nó aqui, e aqui nesses 3 pontos, ó, ele desenhou uma curvazinha. Não é um nó, tá? Então o trecho de rede, ele sai desse nó e vai até esse nó. Se eu selecionar o trecho, ó, ele está aí, desenhado. Vai do nó 14 até o nó 21. Tá ok? Basicamente isso, para iniciar. Eu vou falar agora, para a gente terminar. Oi, para a gente terminar, tem alguma pergunta, não? Não, ainda não. Eu acho que você deve falar mais para frente. Mas, por exemplo, no caso de distâncias, de guia, de testado, essas coisas, você vai falar mais para frente, né? Sim, sim. O que eu Por gostaria. exemplo, se eu quiser desenhar uma rede a 3 metros da guia. Sim, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui colocar como referência as redes do CAD, tá? Para a gente poder, por exemplo, a tubulações. Eu posso aqui mover o cursor, ó. Eu não estou. Tubulações. Aqui eu posso colocar como referência as redes do CAD, porque essa referência ela vai me permitir desenhar as redes no local onde elas são. Mas a gente vai falar aí posteriormente também, ó. Tá vendo? É bom depois a gente colocar em outra cor para não confundir, tá? Mas isso aqui são redes só de referência. Outra coisa que eu, Pode falar. outra coisa que eu percebi é que teve algumas, pode ser do modelo de alguma coisa do modelo digital do terreno, mas teve umas cotas que vieram aí dos nossos que você fez, cota 300 e alguma coisa, Tá estranha, né? que aqui eu sei que a gente está localizado na cota 600 e tá lá. Será que é porque eu estou justo na divisa? Vamos fazer um teste? Olha aqui, ó. Pode ser que é porque eu estou muito perto da divisa. Ah, é fácil fazer esse teste. Nessa rede que a gente desenhou mesmo. Vamos dar uma olhada. Já apareceu o mapa? Para mim tá lento aqui. Ficou. Tá me ouvindo? Tá. Tá. Então, pra gente já apareceu aqui, Ah, é que imagem para de mim que fundo já demorou um apareceu. pouquinho. Ó, eu vou pegar a cota. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a cota, porque eu lembro que aqui é justo a divisa das cotas. Eu vou pegar essa cota aqui de baixo. Vamos ver qual que é? Tá? Vamos ver se é 600 ou 300. Ó, 670. O que que aconteceu lá? Certo. É porque lá é justo onde está terminando, entendeu? Deixa eu pegar aqui, Sim. que acho que aqui está um pouco abaixo. Deixa eu ver. Ó, 662. Se eu pegar essa cota, ó, 500. Ah, 388. Porque aqui é aonde termina, entendeu? Como é justo onde, Sim. pertinho onde termina, ó, 400. Então aqui realmente as cotas não estão corretas. Mas aqui, ó, quando já tem, se eu pegar aqui embaixo, ó, já, ó, 672, aqui já estão corretas. Aí para resolver isso, nós teríamos que ter essas curvas de nível aqui, entendeu? Dessa região aqui que Certo. ela não, que a gente não tem. E aí vai resolver isso. É porque ele pegou, eu fui desenhar justo na divisa. Foi até bom que a gente viu isso daí. Mas Sim. aqui, quando eu estiver desenhando aqui onde tem cota, tem curva de nível, porque aqui ele foi procurar uma curva de nível quando foi gerar esses pontinhos, naquele do MDT que eu mostrei, ele não tinha mais curvas aqui, aí ele calculou como se estivesse terminando, né, o terreno Sim. aí. Então foi exatamente isso. Mas, então, é isso. A única forma de resolver isso é a gente ter as curvas de nível aqui, aí a gente cria novamente o modelo digital, aí ele vai corrigir essas cotas. Eu não preciso, assim, falar assim, ah, perdi porque eu já desenhei. Não, a hora que eu tiver com essas curvas de nível, a gente cria um novo modelo e ele vai atualizar com esse comando aqui de atualizar
todas as cotas, ele atualiza tudo, tá? Não, Certo. não tem problema nenhum, tá? Mas eu preciso dessas curvas com certeza. Bom, aqui em administrar, para a gente finalizar, é, eu tenho usuários, tá? Então, eu criei aqui, ó, usuário Gustavo, a senha é Gustavo mesmo, tá? E o usuário André, tudo minúsculo, tá? O login e a senha. Usuário André. Então, eu vou pedir para vocês, o André, eu vou só precisar, vamos ver se hoje à tarde eu consigo, junto aí com o Bruno, para a gente, uma autorização para poder instalar, e que eu não consegui instalar na máquina sua, André. Mas, vocês já podem entrar, tá? O que que eu gostaria? Que vocês entrassem, já, Gustavo, você já entra com seu usuário, Gustavo, tá? Certo. Vamos fazer isso já, ó. Eu vou fechar o GeoSam e vou aqui entrar de novo. E vou entrar aqui, Gustavo. E vou clicar aqui nessa íconezinha, ó, que mostra o mapa. O que que eu vou fazer só inicialmente? Eu vou desligar todos esses layers que tem de referência aqui. Então eu vou deixar as fotos, esse meio fio eu vou desligar, a quadra eu vou desligar, piscina eu vou desligar, e o imóvel também não me interessa. Então eu tenho as fotos e as redes de água. Então se eu chegar aqui e pedir para mostrar tudo, ele faz o zoom aqui, ó. Já estão as redes que eu desenhei com outro usuário. Então se eu faço um zoom agora aqui, ó, justo aqui em cima que não tinham as cotas. Eu já tenho as redes que o usuário Nexus desenhou. Vocês podem até apagar, não tem problema nenhum, tá? Então o que que eu vou fazer? Pedir para você, Gustavo, e depois André. Para vocês, independente, começar a desenhar rede aí. Não, não precisa ser no lugar certo ainda. Só para aprender a ficar familiarizado com esses comandos, esses desenhar rede, de mover uma componente e de desenhar inserir um nó dentro de uma rede existente. E depois de apagar, só com esses aqui. E também ficar familiarizado com os comandos de voltar o zoom, zoom menos, zoom mais, esse aqui de zoom de área, esse aqui de seleção, esse aqui que mostra todo o mapa. Somente esse daqui, ó, ele move, tá? O que acontece? Eu fiz um backup do banco de dados. Então, vocês podem desenhar o que quiser, pode errar, não tem problema. Se for o caso, a gente restaura o backup e ele vem sem problema nenhum, tá? Porque essa fase é uma fase de treinamento. Geralmente a gente passa 1 ou 2 semanas fazendo isso, treinando, desenhando. O que eu faço, eu vou desenhando meio que para valer mesmo também, nas posições corretas. Inicialmente agora não, né? Mas é o que eu já vou explicar depois na próxima aula. Mas depois a gente apaga tudo. E aí fala, agora que está todo mundo prático, agora vamos desenhar para valer, tá? Então é uma fase de treinamento, tá? Eu vou ver essa parte do EPANET, porque que não exportou. E aí pode desenhar, pode errar, não tem problema nenhum, não precisa ter medo, tá? Que o objetivo é esse. Tem backup, é bem rápido na hora de restaurar o backup, então ele volta o mapa tudo como estava antes e a gente não vai perder nada, não tem problema nenhum, tá bom? Então Tá. eu vou. Não, pode falar. Nesse caso aí, a gente está só com as redes de água, né? De esgoto ainda não. Não tem. As redes de esgoto, a gente vai ver depois como que faz as redes de esgoto. Na verdade, ó, eu só fazendo, adiantando. Eu tenho aqui, são sewer lines, são redes de esgoto. Eu vou depois explicar como adicionar layers, mas eu vou adicionar redes de esgoto. Então eu adiciono, só tem que fazer isso, adicionar o layer de rede de esgoto. Eu falo o tamanho do texto, eu falo a linha, a espessura, falo a cor que eu quero a rede, tá? Basicamente isso aqui, ó. E adiciono também a mesma coisa, eu adiciono os nós de esgoto. Que depois eu vou falar sobre isso, tá? Eu nem comecei a falar, que são esses sewer components. Nós de esgoto. Aí a mesma coisa, eu vou falar aqui o tamanho do texto, e vou falar que o nó vai ser um ponto de tamanho 2, um círculo sólido. Vou falar, não sei que a cor é verde, e vou dar um OK. Então o que acontece? A mesma coisa, é super simples, é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó.
com água, eu vou selecionar em rede de esgoto com o mesmo comando, ó. Uhum. E vou. Só que aqui não tem, justo aqui não tem cota. Espera um pouquinho. Vamos fazer de novo. Deixa eu ver se a janela, ó, calcular a cota enquanto desenha, rede de esgoto, e vou desenhar aqui embaixo, que eu sei que tem. Clicar para desenhar, tá? E desenho aqui um trecho. Mesma coisa, né? Só que aí eu vou falar que o que é uma rede, eu vou falar que o material e vou falar o diâmetro, por exemplo. E aí eu salvo, é igual, tá? E aí a mesma coisa, tudo que eu falei de água, ele existe para esgoto, tá? Então ele vai calcular, ó, já desenhou, e já está desenhada a rede de esgoto, tá? Então se eu selecionar aqui em rede de esgoto, ele já tem aqui, ó, o comprimento, ele já colocou, tá? E se eu selecionar no nó de esgoto, ó, já está até com a cota de esgoto aqui do terreno, tá? E, então, na verdade, não tem segredo nenhum. É só. Eu vou até deixar isso aqui, tá? Só vou desligar a visualização, dar dois cliques, ou desligar, né, com o botão aqui desligar, e, e aí deixar assim, tá? Então, quando eu voltar com o usuário Gustavo, ele vai vir nesse zoom e vai vir com esses layers do jeito que estão aqui, tá ok? Então vamos, Beleza. é só para a gente treinar esse desenho, e aí depois eu vou marcar então com a Luciane que o treinamento dela também, e a gente vai dando continuidade. Um detalhe é na parte, para finalizar aqui, na parte web, né? Porque eu tenho, vocês já olharam, né? Eu tenho aqui os mapas, ó, já até logou, e já em breve vai começar a aparecer tudo que vocês estão desenhando das redes, vão aparecer aqui, tá? Tá? Vocês vão pôr, inclusive a imagem, tá? A imagem está num processo só de carregar. Isso já tem uns 30 dias de processamento aqui no computador para aparecer as imagens de vocês, tá? Aqui. Elas vão aparecer aqui e o que você desenhar lá vai aparecer aqui também, tá? E esses outros layers que estão aqui, de, por exemplo, tubulações, isso daqui depois vai sumir, não vai precisar isso daqui mais, porque o que vai aparecer é só aquelas redes que vocês já estão cadastrando, que estão unificadas, estão tudo desenhando lá. E também vão aparecer, aqui vai aparecer mais um botão, que são os consumidores, com o mapa do Street View junto. Tá? Acho que eu cheguei a mostrar de outra cidade, né? Sim. E, então isso vai aparecer também. Não sei se vocês chegaram a ver, tem aqui, Tá, para mim você mostrou. eu cheguei a mostrar, né? Se você entrar, aí ele vai aparecer isso também.